Genki desu ka? Hoje nós vamos começar um novo quadro no canal, chamado Sabores do Japão, onde eu vou apresentar dicas e curiosidades sobre a culinária japonesa. Enquanto você assiste esse novo vídeo, já deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para ajudar o canal a crescer. Bora pro vídeo? Sempre que o assunto é comida japonesa, todo mundo se lembra dos pratos mais conhecidos no Brasil, que é o sushi e o yakisoba. Muita gente ainda acredita que no Japão só se come peixe cru ou comida saudável. Hoje eu vou mostrar para vocês a comida japonesa além do sushi e os diferentes pratos que nós encontramos na comida japonesa. Muitos deles, inclusive, são fritos. Mostrar que sim, o Japão tem muitos pratos quentes e principalmente muita fritura. Esses pratos que eu vou citar são pratos que são facilmente encontrados, pelo menos a maioria deles, são facilmente encontrados em várias regiões do Brasil, onde tem influência da cultura japonesa. E são pratos que todos eles eu já provei, eu já experimentei, e alguns deles, inclusive, eu faço em casa. Alguns pratos são possíveis de serem feitos em casa, outros nós encontramos em festivais e restaurantes japoneses. O primeiro deles é o nikuman. Esse nikuman, ele é um pãozinho cozido no vapor, recheado com carne de porco. Originalmente, ele é da culinária chinesa, mas se tornou muito popular no Japão e você encontra em qualquer loja de conveniência, chamado de combines, para o pessoal comer, assim, e ele é muito gostoso. Existem vários tipos de nikuman. O tradicional é recheado com carne de porco e legumes, mas também é possível encontrar outros tipos de recheio, como frango, por exemplo. No Japão, existem lugares onde nós encontramos até 18 tipos diferentes de recheio de nikuman. Entre eles está o pizzaman, que ele é recheado com molho de tomate e queijo, e também o kareman, que é recheado com curry. A primeira vez que eu provei nikuman foi no bazar da CJ. Tinha um senhor que vendia, o Aso-san, e ele vendia dois tipos de nikuman, o tradicional, recheado de carne de porco, e um de frango. E também o de frango tinha um que era integral. Eu provei os dois e eu sempre gostei desses pãezinhos. O pãozinho em si, ele não tem gosto, ele não tem tempero, o tempero fica todo no recheio. Mas eu adoro esse pãozinho. E sempre que eu vou nos bazares da CJ, eu compro esse pãozinho e levo de lanche para o trabalho. O segundo prato que eu vou apresentar para vocês é o curry, mais conhecido como kareraisu. O curry é um prato tipicamente indiano que também se tornou muito popular no Japão. O curry, ele é um pozinho, é um tempero, mas com ele a gente faz uma pasta, um molho grossinho, que na Índia se come esse curry com naan. Naan é um pão indiano e no Japão tem muitos restaurantes indianos, inclusive acredito que em Porto Alegre também deve ter. Então eles servem uma tigela com esse curry e com pãozinho, e você molha o pãozinho no curry e come. Ele é um prato bem apimentado, mas ele tem vários níveis de picância. Tem uns que são mais fraquinhos e mais fortes. O naan também é servido com queijo, uma cobertura de queijo. E aí você, aquele queijo, o pão quentinho, o queijo derretido, e você molha naquele molho de curry e fica uma delícia. Essa versão do curry eu não cheguei a experimentar, mas os japoneses adaptaram esse prato para o seu dia a dia, para o seu paladar. Eles costumam comer o curry junto com arroz e criaram o chamado kareraisu, que é o molho do curry
E nesse molho eles fazem com batata, cebola e cenoura e uma carne. Pode ser qualquer carne, frango, porco ou gado. Mas eles também servem de outras formas, né? Eles pegam um arroz sem tempero, sem nada, o arroz japonês mesmo, e colocam aquele molho de curry, igual tá na imagem que eu vou colocar aqui do lado. E nos restaurantes de curry, que tem esse curry, não nos restaurantes indianos, nos restaurantes japoneses que servem o curry. Eles servem vários tipos, várias variações desse prato, né? Eles servem só o molho de curry com arroz e é uma carne em cima. Pode ser a carne de frango, de porco, de gado, pode ser até um hambúrguer que eles colocam em cima. Tem curry com camarão também. Então tem outras variações do prato. E claro, tem a versão clássica também, que é do curry com a batata, a cenoura e a cebola. Eu costumo fazer muito esse curry no inverno, mas eu não gosto do curry muito picante. Como eu falei, existem várias formas de fazer esse curry. Ele é um pozinho, né? Existe a forma de pó que a gente mistura com farinha e para fazer esse caldo grosso. E existe também tabletes. Eles são tabletões, imagina assim como se fosse o nosso caldo quinoa, só que em tamanho maior. Eu trouxe aqui e eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um dos tabletes de curry típico que se encontra no Japão. Esse aqui eu comprei aqui em Porto Alegre para fazer. E vocês podem ver que aqui do lado, ó, ele está escrito mild. Esse aqui, e aqui embaixo, acho que aqui embaixo está escrito Amakuchi, que é o curry sem ser apimentado. Ele tem um sabor adocicado, né, meio agridoce, e ele não é apimentado. Eu gosto deste aqui. Mas existem vários níveis de picância nesse curry. Geralmente eles vêm com uma graduação aqui do lado, né? Outras marcas, e acho que aqui atrás não tem. Mas ele tem geralmente aqui do lado, uma graduação de picância, de apimentado, né? 1, 2, 3, 4, 5. Que um é do menos picante para o mais picante, né? Então, esse aqui, ele não é picante. Aqui nos supermercados de Porto Alegre, no Bourbon, eles vendem o curry, eu acho que é com a graduação 2 mais ou menos, ou 3, que é o intermediário e é uma caixinha verde, só que é uma caixinha menor. Eu vou ver se eu acho uma imagem, eu vou deixar aqui para vocês o que eu encontrei, tá? Mas eu prefiro este aqui porque eu não gosto de coisa muito, muito apimentada. Se alguém quiser provar esse curry, tem essa versão aqui, que é o Cup Noodles de curry, ó. Vocês podem ver que tem a etiquetinha aqui, sabores do Japão. Ele é exatamente o mesmo gosto desse curry aqui, só que esse aqui é apimentado, mas ele é muito gostoso, eu adorei. Não encontra em qualquer mercado, tem mercados que encontram, tem outros que não. Esse aqui geralmente eu compro no Leve Mais, aqui em Porto Alegre, ó. E tem alguns outros mercados, mas tem outros mercados que não encontram, então tem que dar uma garimpada. Esse aqui é um Cup Noodles da série Sabores no Japão, que tem alguns dos Cup Noodles que vendem só lá no Japão. Além desse aqui, tem o de seafood, né, de frutos do mar, o de frango teriyaki também, e eu acho que tem o de yakisoba, não, acho que não é de yakisoba, tem um outro também, que eu não me lembro qual é o sabor, mas são 3 ou 4. Dentro da caixinha que eu mostrei para vocês, eles vêm nos tabletinhos assim, ó. Vem 2 pacotinhos desse aqui, com 4 tabletinhos. E aí ele vem seladinho, ó. A gente abre, ele é assim, ó, como se fosse um caldo quinoa.
E na hora de preparar, a gente só dissolve esses tabletes no caldo, né? Você vai como você fosse fazer um cozido, né, de batata, coloca a batata, a cebola e a cenoura para cozinhar, né? Sem tempero nenhum. Só bota ali para cozinhar. Quando tiver, quando tiver mais ou menos cozido, não pronto ainda, não bem molinho, dissolve esses tabletes e deixa terminar de cozinhar. Então, ele é muito prático para fazer e ele é muito gostoso. Eu adoro. O próximo prato que eu vou apresentar para vocês é o gyoza. O gyoza também é um alimento da culinária chinesa, ele é originário da China, que também caiu no gosto popular no Japão, e ele é muito gostoso. Ele é um pastel com uma massa bem fininha, recheado de carne de porco também. E acho que deve ter outros recheios, mas eu particularmente conheço o de carne de porco. A massinha do gyoza ela é bem fininha, assim. E esse pastel, ele é feito primeiro cozinhando no vapor. Primeiro ele é cozido no vapor e depois ele é frito. Esse pastelzinho, ele é servido como acompanhamento junto com o lamen, junto com outros pratos também, como o próprio carê, yakimeshi, que é aquele arroz frito, enfim, em alguns outros ele é servido como acompanhamento ou ele é servido como aperitivo nos izakayas, né, nos botecos japoneses. E o gyoza, ele é comido com um molhinho, é um molho shoyu temperadinho, bem gostoso. Se não me engano, é uma porção de shoyu com vinagre, que você mistura e ele fica com um gostinho meio azedinho assim e fica perfeito com aquela carne de porco. Esse gyoza, ele pode ser encontrado tanto nos restaurantes japoneses quanto nos festivais e bazares que existem da comunidade japonesa aqui em Porto Alegre e em todo o Brasil, porque é um alimento muito consumido aqui. Inclusive, ele pode ser encontrado à venda congelado em algumas lojas de produtos japoneses. O quarto alimento que eu vou apresentar para vocês é o takoyaki. O takoyaki é um bolinho de massa de farinha recheado com polvo. Ele existe também na versão de ebiyaki, que é feito com camarão. O takoyaki, ele é um dos alimentos mais consumidos nos festivais e nos matsuris. Costuma aparecer muito nos animes, nos mangás também. Só que ele não é muito fácil de encontrar aqui no Brasil, principalmente porque ele é feito numa forma especial, que no caso tem que ser importada do Japão, né? E ele é um bolinho redondinho. Eu vou mostrar para vocês aqui. Os ingredientes também não são muito fáceis de encontrar, né? É polvo. E ele vai também, né, em cima do takoyaki, ele vai num molho, maionese, e também vai, deixa eu mostrar para vocês, katsubushi, raspas de bonito seco, em flocos, que é isso aqui. Esse pacotinho aqui tem, acho que não sei, não diz quantas gramas tem aqui, mas isso aqui é bem caro de se comprar em Porto Alegre e ele é difícil de se encontrar, não é um produto muito barato. E como o pessoal não consome muito polvo aqui no Brasil, não é costume, não é um alimento assim que seja tão popular entre os brasileiros, enfim, entre quem não conhece, né, a comida japonesa. Felizmente, aqui em Porto Alegre é possível encontrar o takoyaki vendido no U-Pub. O U-Pub é um restaurante, é um bar japonês que fica na Cidade Baixa, que quem mora em Porto Alegre vai saber onde fica. Eu vou falar mais sobre os restaurantes e os locais onde você pode encontrar comida japonesa mais pra frente, ok? Quinto prato é o tonkatsu.
O tonkatsu é um alimento muito fácil, é um prato muito fácil de se encontrar. É um prato muito simples e muito fácil de fazer. Qualquer pessoa e a gente come aqui no Brasil também, só que não, obviamente não com esse nome, que é uma costela ou um empanado, é um empanado de porco feito de costela ou de lombo, empanado na farinha de rosca, né? Que os japoneses chamam de panko. Que pan vem de pão e ko vem de farinha, então o nome é panko. Então é o nosso filezinho de carne de porco empanada e servida junto com repolho e arroz japonês. E esse filé de porco, ele também é regado com um molhinho agridoce, que é o molho tonkatsu. E ele é muito bom, eu adoro. O tonkatsu também tem a sua versão katsu, no caso, empanado. Tem a sua versão em frango também, que é chamado de chicken katsu, que nada mais é do que um filé de frango também empanado e servido da mesma forma, com arroz e repolho cru no caso, né? Não é uma salada de repolho, porque é um repolho cru sem tempero. Nesse caso, o sabor do alimento se concentra todo ali naquele empanado de carne de porco, onde o arroz e o repolho ele serve como um acompanhamento. Esse katsu também é servido junto com carê. Lembra que eu falei que existem vários pratos de curry nos restaurantes japoneses, que eles usam vários acompanhamentos, tanto com camarão, com hambúrguer, com carne fatiada. Eles também servem com essa carninha de porco ou de frango empanada, que nesse caso o prato se chama katsu kare. O tonkatsu é servido nos restaurantes japoneses na forma de bentô, ou um prato, né, principal para ser servidos em almoços e jantares. E ele é super tranquilo de fazer em casa, né? Como eu já expliquei, ele é só um empanadinho de frango ou de porco, com um molhinho tonkatsu, que daí sim, o molho tonkatsu não é fácil de achar, né? É só em lojas especializadas, ou você pode tentar fazer em casa esse molho, tem receitas na internet, vocês podem procurar. E aí fazer ali um arrozinho e a saladinha de repolho. O sexto prato que eu vou apresentar para vocês é o lamen. O lamen, ele é super famoso aqui no Brasil devido ao anime e o mangá do Naruto, que especialmente, né, adora lamen. Esse prato, ele não é tão fácil de fazer, de conseguir reproduzir ele em casa por causa dos ingredientes. Desde o caldo, porque o lamen, ele é um macarrão ensopado com alguns acompanhamentos. E desde o caldo até o macarrão e os acompanhamentos, eles têm coisas, têm ingredientes muito específicos que não são fáceis de reproduzir normalmente assim em casa, a não ser que ele venha pronto já. Porque, por exemplo, o caldo do lamen, ele é feito de, por exemplo, tonkotsu lamen, que o caldo é feito com ossos de porco. Sim, ossos de porco. São ossos de porco que são fervidos, né, com aparas, e eles botam ali outros temperos para fazer aquele caldo, né? E esse é um dos caldos mais tradicionais que tem do lamen. Existem outros como o shio, que é a base de sal, o shio lamen, que é a base de um caldo com sal, salgado, e existe o miso lamen, que é o caldo do lamen, ele é a base de miso. Aí depois tem o macarrão. O macarrão do lamen, o lamen é um prato originário da China, que também se popularizou no Japão. O macarrão do lamen é um macarrão bem fininho e é muito difícil de se encontrar aqui, só em lojas especializadas. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu acho que só na Ricari a gente encontra talvez esse macarrão. A Ricari tem um braço que é o comercial Tokudai, que
vende em grandes quantidades para restaurante, mas aí eles só vendem com CNPJ, para quem tem CNPJ. No caso, a Ricari é para a população em geral e ali, às vezes, você encontra macarrão de lamen fresco, mas você pode tentar encomendar, né? Além disso, tem um complemento. Junto com o lamen, tem uma carne específica que se chama chacho, que é lombo de porco, que ele tem uma forma de preparação muito específica, que também não é fácil de achar, só encomendando. Então, a nossa sorte é que Porto Alegre tem um restaurante que o carro-chefe dele é o lamen, que é o Izakaya Danjou Lamen. Como o lamen é um alimento, um caldo ensopado, né, com macarrão, e ele é consumido bem quente, ele é um prato típico de se comer no inverno. Mas, né, as lojas servem durante todo o ano, né, elas funcionam todo o ano. Eu, particularmente, não conseguiria comer um lamen num calor de 40 graus. Então, quando é inverno, eu aproveito para experimentar um lamen bem quentinho. O último prato que eu vou apresentar para vocês também é um prato muito simples de fazer, mas também ele é muito típico da culinária japonesa, que é encontrado em animes e mangás, principalmente quando a gente vai assistir as histórias sobre comida, restaurante e escola, porque aparece nas marmitas, nos bentôs dos alunos, que é o tamagoyaki, também conhecido como dashimaki. O tamagoyaki é um omelete, mas ele é feito de uma forma bem específica. São fatias bem finas de um omelete, temperado com shoyu hondashi, sake e açúcar. E ele é cozido em finas camadas. E existem vários complementos também. Ele pode ser feito com queijo, com algas nori enrolado junto. Esse tamagoyaki, ele também é usado para fazer sushi. Existe um tipo de sushi que é feito com arroz e uma fatia desse omelete em cima, envolto por uma pequena faixa de alga, como está aqui do lado. Além de ser usado no sushi, o tamagoyaki também é usado como acompanhamento nas refeições tradicionais japonesas e também é usado como aperitivo nos izakayas. Se você gostou de algum desses pratos e quer se aventurar na cozinha para tentar reproduzi-los, eu vou mostrar agora alguns lugares onde podem ser encontrados os ingredientes para reproduzir esses pratos em casa. Um dos principais locais onde você pode encontrar tanto os ingredientes quanto utensílios e facilidades domésticas ligadas à cultura japonesa é a Ricari. Como eu falei antes, ela tem muita coisa e acredito que se você conseguir falar com eles e precisar de alguma coisa específica, eles encomendam. Além da Ricari, o Bambam Hipermercados, na maioria das suas lojas, mantém uma prateleira exclusivamente para produtos de culinária asiática. Não só japonesa, mas também indiana. Eu vou deixar uma foto que eu tirei da prateleira de um dos supermercados do Bambam, com todos os produtos que eu encontrei. Você encontra, por exemplo, o hondashi, as algas, tempero para sushi, o curry que eu falei antes e várias outras coisas. Claro que você não vai encontrar todos os produtos nessa rede de supermercados, mas vale dar uma olhadinha caso você não tenha nenhuma outra opção. Aqui em Porto Alegre tem muitos restaurantes de comida japonesa. Então, se você quer experimentar e ir em algum lugar desses lugares que eu citei ao longo do vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Aqui em Porto Alegre tem muitos restaurantes japoneses, mas a maioria que eu vejo, eles servem só sushi, né? Não é um restaurante japonês, é um restaurante de sushi, né? A maioria é por delivery, ou se não tem sushi, tem yakisoba, que é um dos poucos pratos quentes que eles servem.
Existem restaurantes mais tradicionais, mas são também bem caros, que servem outros pratos japoneses que tem em Porto Alegre, né? São dentro de shopping, são mais refinados e tudo mais. Mas eu prefiro, né? E nesses três lugares que eu vou citar agora, são 3 lugares que eu já fui e eles são assim muito bons. E eu vou dizer o motivo do porquê que eu gosto de cada um deles. O primeiro deles, como eu já falei, é o Izakaya Danjou Ramen. Os donos desse restaurante é uma japonesa e um brasileiro. E a ideia inicial era trazer o ambiente de izakaya, né, dos botecos japoneses para Porto Alegre. A proposta deles é muito bacana e eu gosto muito de frequentar aquele lugar, principalmente por causa do lamen. Existem outros, eles servem outros pratos e outros acompanhamentos, cervejas, enfim. Eles servem outros pratos, mas eu particularmente vou lá por causa do lamen deles, que é maravilhoso. O próximo restaurante que eu vou citar acho que é um dos restaurantes de comida japonesa mais antigos de Porto Alegre, se eu não estou enganado, que é o restaurante Sakai's. O restaurante Sakai's foi aberto por um casal de japoneses. Infelizmente, um dos donos já é falecido, mas a esposa ainda toma conta do restaurante juntamente com os filhos. É um restaurante assim, ó, como é que eu vou dizer? Ele é bem familiar. Tem sushi, mas tem uma variedade infinita de pratos quentes japoneses, assim, tudo que você imaginar. E tem muita coisa que eu não citei aqui, mas é um restaurante muito bom, muito acolhedor, que vale muito a pena visitar. E o terceiro restaurante que eu não poderia deixar de mencionar é o Yu Pub. O Yu, a sua característica principal deles também, ele tem um ar de izakaya, porque ele serve, né, esses aperitivos. Ele é o único lugar em Porto Alegre que serve takoyaki. E ele também tem um karaokê, mas não só um karaokê de músicas brasileiras. Eles têm um karaokê também de músicas japonesas. Então eles servem vários, eles têm o gyoza que eu falei aqui, eles têm o takoyaki, além de outros pratos da culinária japonesa. Também é um dos restaurantes que participa da ação solidária Cozinheiros do Bem em Porto Alegre. Os sites e as redes sociais de todos esses locais citados anteriormente vão ficar aqui na descrição. Se vocês seguirem eles, por favor, comentem lá dizendo que vieram pelo nosso canal. E se você resolver fazer esses pratos ou experimentar, visitar algum desses restaurantes, por favor, mande nos comentários a sua opinião. E se você fizer uma foto, não deixe de nos marcar também, ok? Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Mata né!